Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, pendurando as roupas, viajando para aquele campo longo, revisando o que o ChatGPT escreveu, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio 221 do podcast Áreas Contaminadas, já em sua 6ª temporada. É interessante pensar que muita gente que nos ouve agora começou no GAC depois de 2020, portanto, depois que tínhamos iniciado nosso projeto. Ou seja, entraram no GAC já com um podcast na área e me conhecem como um apresentador de podcast, um podcaster, um criador de conteúdo, o que é bastante difícil de imaginar. Então, posso dizer, ainda estamos aqui, firmes, fortes e felizes, tentando colaborar com o mercado do GAC, trazendo material todas as semanas para vocês, aqui no podcast, na newsletter e no screen de notícias. Esse material é técnico, com conceitos, ferramentas, dicas, normas, artigos. Também pode ser um espaço para discussão e reflexão como hoje, e claro, também como no episódio de hoje, é um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que fazem o GAC acontecer para que elas contem as suas belas histórias. O podcast é editado com carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Temos atualmente 54 apoios ativos nessa campanha, que nos ajudam muito. Primeiro pela questão financeira, nós pagamos boletos com esses apoios, mas especialmente por mostrar a vontade que essas pessoas têm de colaborar para a evolução de todo o mercado do GAC. E essas pessoas, sem nenhum ganho individual, voluntariamente e carinhosamente contribuem com o nosso trabalho e nos mandam uma mensagem que o que nós fazemos é importante, tão importante, a ponto de merecermos essa atenção e carinho especiais, e que devemos continuar. Agradeço muito as atuais 54 pessoas cujos nomes estão na descrição desse episódio. Com certeza, continuaremos caminhando com vocês. Se você também quiser, se você também puder, junte-se à nossa campanha no Apoia-se. É bastante simples. Entre no site apoia.se/ecdambiental, que tem tudo bem explicadinho por lá. Além do Apoia-se, o podcast Áreas Contaminadas conta com 3 queridas empresas patrocinadoras, o que é uma coisa que nos enche de orgulho, porque empresas gigantes do nosso mercado, muito importantes, renomadas, querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho aqui, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é fantástico para a gente. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradecemos demais a essas 3 empresas, que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem continuem, e por isso, continuaremos. Gostaria de lembrá-los que a ESAS e o SENAC lançaram uma revista científica, a revista GAC. Está com a chamada de trabalhos aberta somente até o dia 17 de março. Podem ser trabalhos científicos, com dados, análise estatística e tal, e podem ser artigos técnicos, onde cabe artigo de revisão, relato de experiência, estudo de caso e outras coisas. A ideia é que o primeiro número seja lançado na 3ª Conferência ESAS, em agosto. Vejam as normas e todas as regras no site revistagac.com.br. Falando na parceria SENAC-ESAS, vários cursos estão com inscrições abertas. Os cursos, em geral, são online ao vivo, das 8 ao meio-dia. Destaco aqui o curso de avaliação de risco à saúde humana, com 32 horas, às segundas e quartas, que começará a semana que vem, a partir do dia 10 de março, coordenado pelo Rodrigo Cunha. E o curso de investigação confirmatória, com 24 horas, às terças e quintas, a partir de terça, dia 11 de março. Esse terá a minha coordenação, contará com muita gente legal no corpo docente. E uma curiosidade, ele tem vagas gratuitas e limitadas para órgãos ambientais. Se você for do mercado, as inscrições podem ser feitas, ainda essa semana aqui, porém são pagas. Se você é de órgão ambiental, é só se inscrever, sua inscrição gratuita está liberada. Em abril teremos uma nova versão de outro curso legal, o curso GAC para iniciantes. Também ao vivo, também online, às terças e quintas, das 8 ao meio-dia.
E uma coisa diferente nesse curso é que ele custa metade do preço dos cursos convencionais da parceria ESA-Senac, justamente pensando que é GAC para iniciantes, então os iniciantes têm menos poder econômico, por isso o curso custa a metade. Mais informações desses cursos e outros, inscrições e agenda completa para esse ano no site aesas.com.br/eventos. Relembro também que, além desse nosso podcast semanal aqui no YouTube, Spotify, agregadores, temos também a nossa newsletter quinzenal, com notícias do GAC, também meio ambiente, ambientalismo, economia, ciências e outras coisas, priorizando comentários mais longos e elaborados. Intercalando com a newsletter, temos outro podcast, o Screening de Notícias, também quinzenal, também aos domingos, focado nas notícias do GAC, nos highlights do GAC. Já tivemos 3 edições do Screening de Notícias esse ano. Então nos acompanhe aqui no podcast, nos acompanhe no Screening de Notícias e nos acompanhe na newsletter. Bom, pessoal, hoje teremos um episódio especial. A nossa convidada, a Marina Fernandes, conversou comigo recentemente sobre o que, na opinião dela, faltava para as consultorias superarem o que eu tenho chamado aqui de linha de montagem do GAC, ou fábrica de relatórios. Como ela trabalha em uma consultoria estratégica, e vocês vão ver o que é consultoria estratégica aqui, nessa consultoria estratégica tem interface com muitas consultorias, que ela chama de consultorias técnicas. Ela tem visto muitos acertos e muitos erros na abordagem dessas consultorias com o cliente, tendo ou não uma consultoria estratégica como intermediária aí das ações. Então eu propus essa conversa pública aqui com ela, no nosso podcast, e ela, sempre solícita, uma pessoa muito querida, topou na hora. Então, o maior objetivo desse episódio é falar o que a consultoria técnica precisa fazer para propor melhores escopos de investigação, principalmente, e também alguns melhores escopos de remediação, para que o nosso trabalho, o gerenciamento de áreas contaminadas como um todo, tenha maior relevância para o cliente, maior relevância para o meio ambiente e maior relevância para a sociedade. Espero que vocês gostem. Fiquem agora com as palavras de Marina Fernandes. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais uma convidada ilustre e a convidada ilustre que volta aqui depois de um certo tempo, a Marina Fernandes. Marina, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda novamente aqui ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tanaka. Obrigada aí pelo convite. Segunda vez, terceira vez tem direito à música, É isso aí. Legal, Marina, nesses últimos 5 anos, quase 5 anos, bastante coisa mudou para você, e muitas coisas aconteceram, você teve algumas mudanças, não tão grandes profissionais, mas muitas mudanças pessoais, aí, novos projetos que estão acontecendo. Conta, assim, resumidamente, o que você está fazendo agora e quais são os seus novos planos. Bom, muda muita coisa, né? Eu acho que tanto pessoal quanto profissional. Há 3 anos atrás eu tomei a decisão de iniciar uma nova graduação, rumo oposto da minha primeira formação, que é Exatas em Engenharia Ambiental. Então, agora no ano de 2025, eu inicio o meu 4º ano de Direito. Isso foi não diretamente por uma necessidade do escritório ou do mercado, mas por um anseio de buscar mais conhecimento para poder entender melhor o mundo do GAC, atuar de forma melhor e como pessoa mesmo, adquirir esse conhecimento, né? Eu brinco que acho que todo mundo deveria ter 1 ano de faculdade de Direito aí nas graduações, porque muda a sua visão do mundo. A experiência, né, que você vai ganhando no mercado, os acertos que você vai tendo dentro das consultorias, os erros também acho que fazem parte, né? Meu pai dizia que só erra quem trabalha, então a gente vai errar, né? A gente já errou muito no mercado lá atrás, fazer a amostragem de forma inadequada e a gente vai evoluindo. Então, acho que evoluo também como pessoa, né, dentro do escritório e, né, com um step a mais de conquista, que é estar agora em outra cadeira, que é de sócia da Nefusce, onde acho que a melhor qualidade que eu ganhei nisso, acho que foi empatia, né? E o pessoal até assusta quando eu falo. Mas, de fato, você ter que equilibrar uns pratos, ter que equilibrar, né? Ter a responsabilidade do faturamento, ter a responsabilidade de entregar um projeto de qualidade para o seu cliente, ter a responsabilidade com você mesmo e com a sua família para não virar workaholic, eu acho que
você acaba adquirindo isso de forma empática. A Nefus não é dona da verdade, tem buscado dia após dia mais conhecimento para melhorar o nosso atendimento, para melhorar a nossa conversa dentro da CETESB, né, para que o mercado como um todo esteja evoluindo. Essa é a nossa busca, né, evolução constante. Acho que é isso, assim, de forma Uhum. resumida, né, estudante de direito, sócio de um escritório, mãe de 2 gatos, tá suficiente, a minha agenda tá bem cheia Tá, durante a tá bom. semana. Marina, tem gente que não ouviu aquela primeira entrevista, né? E não sabe, né? Talvez nunca tenha ouvido falar da Nefusi. Nefusi é o Nelson Nefusi, né? Foi ex-presidente da CETESB. Mas então tem um escritório chamado Nefusi que leva o nome do Nelson Nefusi. O que a Nefusi faz aí no GAC? O nome é Razão Social é Nefussi Consultores de Meio Ambiente, Uhum. muito próprio sobrenome, né, Nelson Nefussi. Os consultores é porque em determinados projetos, de fato, a gente entende que há necessidade de chamar um especialista em fraturado, um especialista em termal e realizar essas parcerias. A gente acredita que não existe uma única solução no mercado, uma solução de prateleira. A gente acredita que existe uma equipe bem montada para um determinado tipo de projeto. Então, a Nefus ela é uma consultoria estratégica, Uhum. aonde a gente busca, né, normalmente é o cliente final que procura a gente para trilhar essa informação. Pô, o Tanaka falou que a minha área precisa de mais amostras de solo. Mas fulano falou que não precisa de amostras de solo. É um produto que o mercado, apesar de estar mais comum, ainda tem dificuldade de entender o que eu preciso de fato, o Uhum. que é a minha obrigação legal, o que é legítimo, que não está na lei, mas eu sei que vai de fato agregar valor ao meu projeto e vai trazer uma melhoria no meu modelo conceitual, uma melhoria na minha remediação e, consequentemente, uma aprovação dentro do órgão. A Nefus, ela busca justamente isso, ajudar o cliente final a tomar as tomadas de decisão, né? Repetir, tomar as tomadas de decisão, mas ajuda com que ele consiga fazer de fato uma execução de um bom projeto e não simplesmente aquilo que venderam para ele. Então, nosso trabalho ele vem desde elaboração de termo de referência, hoje tem sido muito comum dentro de construtora e indústria. A gente ajuda a revisar os relatórios. Às vezes o relatório ele tem muito dado bom, mas ele não foi colocado e apresentado de uma forma didática para o órgão ambiental, então a gente tem que lembrar que nem sempre o técnico que está naquela cadeira lendo aquele relatório, ele viu o campo que você fez, né? Certo. Então, saber colocar essa informação também, e às vezes, de fato, falar, ó, eu acho que a gente não precisa só melhorar em texto, faz sentido, às vezes, fazer aí um furo ajusante de uma área fonte que ainda talvez não esteja tão representativo os dados, vamos adensar um pouco melhor essa malha de vapor, né? Você tem alguma coisa em água, não está achando nada em solo, por que de fato você não está achando nada em solo? Será que a gente furou onde tinha que furar? Será que a gente coletou um número representativo de amostras? O mercado, às vezes, de uma forma na correria do dia a dia da própria consultoria, acaba ignorando valores que às vezes estão abaixo do VI, mas que dão presença, né? Sim, E o que isso quer dizer, né? sim. Essa presença, ela é natural do meio, ela é pontual, o que isso representa dentro do seu modelo conceitual. E aí, uma vez o relatório protocolado, a Nefus vai lá todo dia abrir as abas do processo do ambiente, vai ver foi distribuído, não foi distribuído, voltou às vezes por falta de documentos, em alguns casos específicos, aquilo que não está na lei ou que ainda é muito novo para o mercado, qual é o melhor caminho a seguir? Acho que a CETESB e o pessoal que trabalha lá, não só por causa do Nelson Nefussi, mas assim, o escritório reconhece o trabalho da CETESB. Acho Uhum. que dentro das ferramentas que hoje a gente consegue disponibilizar, né, o governo, a sociedade como um todo, ainda é uma entidade que funciona muito bem, que se esforça para entregar trabalhos de excelência e principalmente trabalhando em conjunto com a ESAS nos eventos, né, fazendo palestras, né, para falar sobre novas publicações e de fato aquela reunião, né, pô, eu consigo bater um papo com você, são coisas que saem fora do comum
como alguém que estuda hoje o direito, é difícil a própria lei prever todas essas variações, então, que vão caminhando, né, ao longo do tempo. Então, a Nefus faz justamente esse serviço, né, de fazer todos os atores se conversarem e melhor custo-benefício, né? O cliente não quer gastar dinheiro, mas tem como fazer coisas que são baratas e que vão agregar muito valor no seu processo. Vão agregar numa economia de uma remediação, vão agregar numa aprovação mais tranquila, mais suave, sem solicitação da CETESB de complementação, né? Então, a pergunta que eu faço para os clientes, né? O que é caro para você? Aham, uhum, Ter um processo aprovado de primeira dentro da CETESB sem nenhuma devolutiva de complementação para o mercado das construtoras é o melhor do mundo. aham, Às vezes não é esse mesmo cenário para a indústria, sim. entende? E entender essa demanda, né? Quem é o seu cliente? O que você quer de fato, né? Ah, não tenho dinheiro. Tá, você não tem dinheiro, você vai empurrar o processo com a barriga e você pode tomar uma multa, né? Aham. Então, de novo, mostrar quais são os cenários. Quais as No possibilidades, né? no fim do dia é isso, né? Eu não sou dona do dinheiro, né? Eu sou uma consultora, eu vou te falar quais são os riscos de cada estratégia que a gente consegue montar. Às vezes surge uma quarta estratégia, né? Você leva sempre a opção A, B e C. Às vezes surge uma quarta estratégia numa reunião onde, de fato, o time de meio ambiente da indústria ou da construtora fala: ó, isso funciona? Eu falei, ó, nunca tentei, mas acho que faz Uhum, sentido, tecnicamente faz sentido. A própria consultoria que está do outro lado, né, entre uhum. aspas, sendo auditada, fala, meu, também faz sentido para mim. E tem vindo muitos projetos, assim, com soluções, acho que fora da caixa. Acho que é o Legal. que eu e o Nefus a gente mais gosta hoje, Sim. de estar realizando soluções que não são de prateleira. Isso, essa história das soluções um pouco diferentes, fora da caixa e tal, foi o que motivou, né, a gente a marcar essa conversa aqui, né, Marina? Então, eu queria que você expusesse o problema para começar, né? Você me disse que estava difícil naquele momento que a gente conversou, que as consultorias, né, no caso, aqui as consultorias, apresentassem soluções, verdadeiramente soluções, e não simplesmente preenchesse uma planilha com os preços unitários tentando vencer uma concorrência dentro de uma indústria, dentro de uma construtora. Que você sentia falta dessa proposição, desse questionamento da consultoria com o cliente para falar, olha, você está pedindo A, mas eu estou vendo aqui que B pode ser melhor, seja mais barato, seja mais caro, mas ainda melhor. Qual é a dificuldade aí? Bom, isso a gente começou a sentir de fato quando o mercado começou a falar, Marina, me ajuda a contratar a consultoria, vou fazer uma licitação agora, sei lá, para às vezes simplesmente um monitoramento, né? Uhum. Ou para uma investigação, ou para uma avaliação preliminar. E aí a Nefus, ela foi montando termos de referência para isso, e a gente percebeu que em boa parte dos casos, na detalhada, quando a indústria ou a construtora ela está abrindo a tomada de preço, ela já tem estudos elaborados por uma outra consultoria. E nem sempre a Nefus já validou esses outros estudos. Às vezes a Uhum. gente também é contratado no meio do processo. Uhum. E aí o cliente fala, a gente vai fazer esse escopo. E aí a Nefus falou, ó, a gente pode orçar esse escopo, de fato, auxiliar vocês a orçarem esse escopo, mas eu acho importante o time de meio ambiente, o time de compras, ter uma mente mais aberta sobre isso. Em que sentido? O preço baliza o mercado, é isso, né? A gente olha o preço para comprar um celular, a gente olha o preço para comprar uma geladeira, e aí a gente fala, uma geladeira mais simples atende a minha demanda, não atende e assume o risco. Ah, uma mais simples, talvez de uma marca menos popular, eu sei que funciona no mercado e vai atender aquela demanda minha. Não é a intenção aqui vulgarizar o nosso trabalho como consultoria no mercado, mas a gente tem que entender, às vezes, as limitações. Provavelmente, quem está escutando esse podcast vai se deparar lá na frente com empresas que entraram em recuperação judicial. Uhum. Então, você vai ter que trabalhar de forma conjunta também com
advogados, né, entender qual é a responsabilidade ou quem é o administrador, né, quando a empresa entra em recuperação judicial, não é uma conta simples. E aí a Nefus começou de cara, né, quando vinha o time de compras, falava, ó, esse é o meu termo de referência, Uhum. por incrível que pareça, um item obrigatório que a gente pediu para todos os clientes é colocar assim, caso a consultoria discorde do escopo apresentado, encaminhe uma nova proposta separada, então faça a proposta A e B, Uhum. e justifique no corpo dessa proposta ou no corpo do e-mail o que vocês entendem que existe de lacuna, né, no Uhum. processo. Porque o cliente, nem a Nefus, nem a outra consultoria pretérita, ele está isento de, às vezes, não ter olhado de fato determinado ponto com atenção. Sim. E é sempre diferente, né? Quando você vai pedir para alguém ler um livro e Uhum. você fala assim, qual é a sua perspectiva do livro? O que você Uhum. mais gostou? Uhum. Você vai perguntar para cada pessoa, ela vai te dar Sim. uma perspectiva diferente. E aí, alguns clientes começaram a entender de fato isso. A gente começou a aplicar isso, e aí a gente viu que os trabalhos, eles às vezes saíam mais baratos, com uma melhoria do modelo conceitual gigante, com pequenos ajustes, né? Uhum. Você, né, a gente no mercado, a gente se coloca como um eterno aprendiz. Conhecimento é poder, e fala assim, pô, o que tem hoje de novo para a gente avaliar o vapor? A gente começou de maneira muito lá atrás com Beacon, aí Uhum. depois a gente começou a ter isso mais fácil aqui no Brasil, veio o Versorber, a gente tinha Subslab, dá para fazer poço de gás, Uhum. pode eventualmente, a gente sabe, ter um PTV na área, o PTV, né, que são os postos temporários de vapor. A primeira vez que a Nefusi escutou isso foi, de fato, debatendo com uma consultoria que tinha acabado de sair do Senac. Uhum. Eu nem fiz Senac, né, sou do GAC 15, Uhum. mas na época que eu fiz o Senac, a gente ainda não falava em PTVs. E aí você vê projetos sendo criados, um padrão fora da caixa. Então, você vê uma melhoria de qualidade no mercado. Você vê que tem muita consultoria nova, que tem muita força de vontade e que tem capacidade de desenvolver projetos novos. E você vê também muita consultoria que tem um pouco mais de mercado, né? E sendo penalizada, porque às vezes tem uma equipe técnica mais inflada, Uhum. sendo penalizada por uma questão de preço também. Uhum. E às vezes esse cara que, né, foi, deu aula, tem uma consultoria, ele não é um júnior, Sim, né? sim, Ele já sim. é alguém com uma formação perdendo em licitação por uma Certo. questão de tamanho de preço. Então, a gente tenta balizar, não é sempre que funciona. Tem muita indústria ainda construtora que tem consultoria de estimação, e veja consultoria de estimação tanto da parte técnica quanto da parte estratégica, né? Não vou Normal. mentir, né? Tem cliente meu que eu falo, pô, eu vou ter que colocar alguém que faz o que você faz por causa de compliance. Eu falei, que bom, né? Uma chance de eu melhorar, é uma Uhum. chance também de eu balizar. Porque se você vê que o meu concorrente ele está fazendo melhor do que eu Uhum. sou a primeira interessada a querer saber o quê para Sim, que eu possa melhorar também, sim, com né? certeza. Então, eu acho que essa é um pontapé inicial para uma mudança do mercado. A gente já fala há muito tempo de não ter só uma técnica de remediação para solucionar o problema, Uhum. e a Netflix acredita isso, de não ter só um único escopo para solucionar um problema. Quem tem um passivo ambiental, que não busque a Netflix, mas que questione as suas consultorias que ganham uma licitação, você vê outra solução para Uhum. isso, porque senão é muito fácil a consultoria falar, não, tá lá nas limitações de projeto, né, Isso. na capítulo limitações do seu projeto. Falar, a proposta foi feita de acordo com a solicitação do cliente. Uhum. Às vezes nem o cliente sabe o que ele está Pois é. solicitando. Então, cabe a gente que está na área, cabe principalmente pessoal novo que está entrando, falar assim: deixa eu entender o seu problema. Você quer cumprir praxe, às vezes para responder a um parecer técnico, faça mais investigações de solo. Tá bom, eu posso fazer. Mas é aí que está meu problema? Será que eu não tenho que avaliar melhor o vapor? Será que eu não tenho que avaliar melhor água subterrânea?
será que a gente não está falando de melhorar o seu modelo de estratigrafia mesmo, né? Entender sobre que região você está perfurando. O cliente falou que aqui não dá para perfurar, porque é rocha. Ok, mas o que você pode apresentar de novo, né? Então, acho que foi essa angústia que eu te Sim, sim. trouxe. No dia, de fato, foi porque a gente tinha recomendado uma consultoria que tinha dado, de fato, as melhores justificativas técnicas para a execução daquele projeto. Ela acabou não ganhando o projeto, e tudo bem, a gente foi ajustando também com quem ganhou o projeto, e aí depois a gente vai tentando falar, mas e isso? Uhum. Você acha que pode fazer sentido? E tentar sair dessa esfera de ser só uma questão de preço. A gente estava conversando isso antes, né, Tanaka, Sim, da gravação, de que tem mercado para todo mundo. sim, com certeza. Se você souber respeitar o espaço dos seus parceiros, dos seus concorrentes, dos seus colegas, dos seus professores, de todo mundo, eu acho que tem muito projeto ainda que não está sendo olhado e que vai ser assim brilhante para a gente aqui de São Paulo, brilhante para apresentar para os outros estados, que sejam projetos que ganhem em tamanha repercussão para ser apresentado fora do Brasil. A gente Sim. tem potencial para isso. Você falou da problemática na ótica da consultoria estratégica e da indústria, né? E a consultoria que participa desses processos, ela deveria, nesse caso que você falou, ela deveria, porque está escrito lá, né? Apresente uma nova solução. E em outros casos, simplesmente tem uma licitação. Ainda assim, eu acho que ela deveria tentar, né? Tentar modificar ali. E você vê isso acontecendo em quanto por cento das vezes? Assim, ou nunca, ou é frequente, é raro? Olha, nunca, não. Eu vejo de fato algumas consultorias apresentando propostas diferentes. Uhum. E aí, vou dar um exemplo. Chega muito cliente que contrata já a Nefus quando já tem já uma detalhada pronta Uhum. e vai precisar fazer alguma complementação nessa detalhada. Aí ele fala: Meu, eu cheguei num impasse porque eu estava com fulano, ele já executou a avaliação preliminar, confirmatória, detalhada, mas agora eu estou inseguro porque vai ter que fazer uma complementação dessa detalhada, a gente tem pluma aberta, e aí o meu chefe, meu diretor, pediu para eu cotar com outra consultoria, me dá uma luz, essa outra consultoria tem o preço às vezes mais barato, eu orcei exatamente o mesmo número de pontos, o mesmo número de sondagens, amostras de solo, poços de gás, Lab, faz tudo igual. Primeiro, né? A primeira coisa eu falo, se esse cara, ele só te mandou uma proposta com base no seu termo de referência, e primeiro, ele não pediu seus estudos pretéritos, e veja bem, a gente sabe que às vezes tem algumas questões de confidencialidade, principalmente dentro de indústria e construtora. Uhum. Tirando quando a própria Sim. construtora fala, se você assinar esse termo, eu vou compartilhar os meus estudos com você para que você opine. A grande maioria das consultorias, elas de fato não solicitam isso, porque elas entendem que o corte vai ser a questão financeira. E até isso, eu acho que a gente pode tentar fazer um exercício, né, de elasticidade e falar assim, ok, às vezes o cara quer ter já o pé lá dentro, mas por que quando ele está com o pé lá dentro, por que ele não senta e fala, ó, eu fiz isso para atender Isso. vocês e o meu preço é de fato melhor. Vamos tentar outra coisa? Deixa eu mostrar uma outra solução para vocês e vocês avaliam se vocês querem seguir. E se vocês não querem seguir, cabe a mim, como consultor técnico, falar dos riscos que vocês vão ter lá na frente. Uhum. Então, é pouco que a gente vê, de fato, uma Sim. consultoria fazendo isso. É pouco, de fato, uma consultoria de cara ligando para o pessoal de comercial e falar, eu vou mandar uma outra proposta para vocês, manda para o time de meio ambiente para que eles avaliem, deixa eu ir aí apresentar, sei lá, chutando muito alto que aconteça isso, eu vou chutar 30%, Uhum. Tanaka, 30%. A grande maioria do mercado, eles têm se limitado a fazer, eu não sei se essa angústia, né, de fechar preço e atender essa demanda vem um pouco daquele período de escassez que a gente passou com a pandemia, né, que a gente Uhum. estava falando, né, muita coisa mudou, a gente sabe que muita consultoria quase fechou, foi ruim para todo mundo, né? Sim. Não foi fácil para ninguém.
ao mesmo tempo que muita consultoria boa, que já tinha um pouco mais de tempo no mercado, fechou. Quando tudo reabre, quando a gente volta a esse novo normal, vem também muita gente que estava se formando na faculdade, Sim. que não ganha espaço no mercado, e também tendo que pagar suas contas Uhum. e alcançar, né, vamos dizer assim, o seu lugar ao sol. Então, eu acho que isso, de fato, deu uma descalibrada no mercado. Acho que a minha primeira entrevista, né, com você, eu falo, eu acredito que a gente está melhorando e Uhum. muito, Uhum. e hoje eu ainda continuo acreditando que aos poucos estamos melhorando no mercado. A gente já vê as pessoas tendo um maior cuidado com estratigrafia, entender zona de fluxo, zona de armazenamento, entender o modelo conceitual, quem é o seu receptor, fazer uma modelagem adequada do risco, interpretar esses resultados, tipo, né? Não só falar está contaminado, não está contaminado e a pluma está fechada. Não é Aham. sobre isso. É Aham. sobre onde está a massa, que você tem como risco, vamos gerenciar isso. Então, vejo ainda, né, acredito nessa melhoria, mas tem dias que eu acho que todo mundo que trabalha no mercado do GAC vê isso. Às vezes a sensação que a gente tem é que dá 2 passos para frente e às vezes 3 para trás, às vezes Aham. 4 para frente e 1 para trás, Aham. mas ainda assim caminhando para frente. Então, é pouco de Sim. consultoria fazendo isso. E o que entristece, que acho que foi outro ponto que eu tratei com você quando a gente resolveu debater sobre esse tema, é que muita consultoria às vezes não aceita uma sugestão de falar assim: Uhum. ó, seu relatório está ótimo. E às vezes eu sei que você entrou por uma questão de preço e que foi o próprio cliente que te estrangulou. Agora que eu tô aqui desse lado, né, para também não, opinar, eu acho que deveria ter mais furos. Uhum. Eu acho que a gente poderia avaliar melhor solo. Eu acho que a gente pode mostrar mais solo, né, na franja, entender a massa. Vamos avaliar melhor, às vezes, caminho preferencial, canaleta. Vamos tentar trazer mais coisa. Aham. Se o cliente ele já está aberto a Sim. trazer a Nefus para agregar, eu acho que isso é o melhor cenário para a consultoria do Sim, com outro lado. certeza. Com certeza. Ter alguém falando, pô, que legal, tem alguém que está apoiando eu furar mais. Sim. E por incrível que pareça, dia, né, janeiro de 2025, É. eu ainda vejo consultoria que fala, não, eu tenho certeza que o meu trabalho está certo e eu não vou furar, eu não sei se é por não querer receber uma crítica, É. mas para a Nefus não é nenhum problema, não é esse. Se a pessoa falasse, não quero executar mais sondagem, mais posto de monitoramento, né, posto de investigação, usar certo, não quero fazer mais vapor, justifica tecnicamente. E se a pessoa fala, não, eu não acho que isso é um desperdício de dinheiro por causa que a gente já tem dados dos estudos pretéritos, esses dados foram Aham. revalidados por nós, tem um modelo conceitual robusto, pode perguntar para os meus clientes, eu já voltei atrás em muita decisão da Nefus em Uhum. mesa de reunião. Poxa, é verdade, não tinha olhado por esse aspecto. Uhum. Também justificado tecnicamente. Retiro o que eu disse, não precisa de mais furo. Agora, falar que não vai fazer, porque se sente de forma, não sei se seria o termo correto, coagido, eu acho que o mercado, nesse sentido, precisa amadurecer. Assim como a Nefúcia amadureceu. Eu tinha dificuldade, Tanaka, de aceitar Uhum. algumas críticas. E acho que, e provavelmente continuo tendo essa dificuldade para outras coisas, mas a idade vai chegando, o conhecimento também. Se você fizer tudo direitinho, né, nessas etapas do jogo da vida, a gente vai evoluindo. Então, eu acho que é isso, às vezes se sentir coagido, e é isso que eu entendo que, de fato, o mercado precisa melhorar. A gente precisa parar de sentar na cadeira, de ter o tom da verdade e parar para refletir. E isso não é só na esfera do GAC, né? A gente Sim, sim, com em certeza. qualquer esfera política atualmente. Acho que é isso. Escutar o outro e ver se o que o outro está falando faz sentido para o seu projeto. E das que brigam mais com você, ou das que propõem mais soluções, que perfil de consultoria propõe mais soluções e que tipo de consultoria briga mais com você? É grande, é pequena? É aquelas consultorias que atendem mais a indústria, que atendem mais o mercado imobiliário? Tem algum padrão? Ou às vezes acontece por causa daquele dia, com o Zé ou com o João? Tanto faz.
Também acho que tem isso, né? Tem dia, eu brinco que um dia eu conheci uma responsável técnica de uma consultoria em um dos eventos da ESAS. Uhum. E foi muito sem querer, tava tomando um café. Ela falou: Meu, você é muito legal, mas você não lembra de mim. Eu te achei super chata numa reunião XPTO. E eu falo, às vezes eu sou mesmo, eu sou insuportável. Eu peço aqui para quem estiver escutando o Spotify, desculpa, tem dia que, né, eu não gosto dessa expressão como mulher, né, mas Uhum. vou vulgarizar num tom de piada. É. Tô de TPM, realmente, né, alguma coisa aquele dia pode ter soado mais ríspido por parte da Marina, da Nefusi. De novo, acho que isso acontece. O que tem que olhar, se isso acontece com frequência, né? Uhum. Então, será que você está disposto a mudar, a evoluir, a receber críticas dos seus parceiros, dos seus clientes e afins? Sobre o porte de consultoria, vou ser muito sincera, Tanaka, quando eu entrei no mercado de GAC lá, meados de 2008, 2009, meu sonho era trabalhar numa grande consultoria, Uhum. né? Uma multinacional. Acho que é o sonho de qualquer pessoa que entra no Sim, mercado, sim. né? Poder ver projetos de fora, poder ter contato com uma equipe multidisciplinar, bem robusta e tudo mais. E durante um bom tempo da minha vida, né? Acho que até no meu começo, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, com o Nelson Nefussi, eu acreditava que somente essas consultorias poderiam oferecer soluções de qualidade para o mercado. E aí você vai vendo muita consultoria pequena, que às vezes é, né, vou dar um exemplo aqui, eu sou fã do Paulo Lima, Sim. né? Eu Por também. mim teria muito, por mim eu teria mais projetos com ele dentro Uhum. do escritório, a gente tem alguns. E quando ele começou, né, com a hidrodinâmica, se você olhasse o número de profissionais dentro da hidrodinâmica, era considerado, né, uma consultoria pequena, mas para o nível de conhecimento técnico que essa consultoria tem, eu considero uma consultoria de grande porte, Sim, não sim, sim, sim. de pequeno porte. E aí eu mesma fui tirando esses preconceitos que eu acho que a gente vai criando, né, ao longo da nossa vida. A gente vai ganhando conhecimento, mas a gente vai criando preconceitos também. Conceitos específicos para aqueles cenários que a gente vai se defrontando ao longo da nossa carreira no GAC. Então, hoje, de fato, eu vejo consultoria pequena trazendo soluções, vejo consultoria grande trazendo soluções, vejo consultoria pequena não aceitando sugestões e vejo consultoria grande também não aceitando sugestões. Uhum. O que eu vejo é assim, de novo, Nefus não é a única consultoria estratégica do mercado. Para as consultorias que estão escutando hoje o Spotify, conversem com seus consultores estratégicos e avaliem se aquilo que eles estão falando faz sentido para você. Porque a experiência que a gente tem é que uma vez que dá essa liga, que cria esse laço, essa sinergia, nos últimos tempos, assim, eu não tive nenhum processo sendo negado dentro da CETESB. E isso não é mérito da Nefúcia, é mérito justamente desse vínculo Uhum. respeito que foi adquirido no projeto, tanto com o cliente, tanto com a consultoria técnica que vai lá, tanto com a empresa que vai lá coletar, Uhum. e com todos os atores envolvidos. Eu acho que esse é o grande segredo do sucesso, né? Uma equipe com sinergia, né? Exato, exato. Minha equipe com sinergia. Você falou dessa moça, né, no evento. Eu me lembro também de um evento que a gente estava junto e você falou: ô Tanaka, fica aqui comigo porque tem os caras que me acham chato, aí sei lá, alguma coisa assim. Sim, sim. E aqui no início do podcast você falou que uma das coisas que você talvez tenha melhorado seja a empatia. Então talvez o seu papel seja um papel, entre aspas, de chato, né, de fiscalizar, de exigir e tal. Mas com o decorrer do tempo, com a vida e você falando, né, das suas mudanças, você criou mais empatia. Como é que está a Marina hoje em relação à Marina de... Aquele evento acho que era 2017, então já faz, sei lá, 8 anos. Como é que está essa, Sim. essa mudança? Eu acho assim, Nelson Nefus, acho que é o meu melhor termômetro, né? Eu e o Nefus, a gente tem praticamente 50 anos de diferença. O Nefus fala que hoje eu sou muito mais calma, né?
E acho que é normal, né, da juventude, né, aquele anseio, de todo jovem, né, não que eu esteja muito velha, né, eu acho que eu tô ótima, aliás, Sim, não está assim. eu prefiro a Marina hoje, né, com 35 para 36 do que a Marina de 15 anos atrás. Mas eu aprendi que é muito difícil, né, quando você entende aquele triângulo do conhecimento, né, tem aquilo que eu sei que eu não sei e aquilo que eu nem sei que eu não sei. Quando você entende isso, eu acho que você abre um olhar para o mundo muito diferente, Sim. né? É quando você começa de fato a entender que conhecimento é poder. Então, isso trouxe uma calma para a nossa gestão dos projetos, uma calma de entender o que o outro está falando, sim, de ter empatia pelo que o outro está falando e de assumir principalmente os erros, né? Uhum. Há um ano, mais ou menos, um ano e meio, eu lembro que eu liguei para o Nelson Nefus e falei assim: eu cometi um erro. Eu cometi um erro, onde eu acreditava de fato que daria para passar um processo com as informações que tinham. Eu sabia que já tinha tantas idas e vindas que se a gente tivesse mais uma negativa, esse processo seria arquivado e ele teria que ser protocolado novamente. E aí o Nefus falou: o que que você quer fazer, né? Porque veio de fato uma negativa da CETESB. E eu assumi. Eu falei, eu acho que a gente tem que assumir os nossos erros. Hoje, né, na época eu tinha analisado o projeto há 2 anos, demorou para a CETESB se Uhum. manifestar. Quando se manifestou foi negativo e com o conhecimento que eu tinha naquele momento, eu falei, foi falha nossa interna. A Nefus assumiu o processo de repagar novamente a taxa de protocolo. Para quem não Uhum. sabe, determinadas áreas aí, eu pagar nova taxa de protocolo custou pro bolso do escritório R$ 30.000. Caramba, meu Deus do céu. É uma bela grana. Aí é quando você fala, pô, se eu errei, justo eu que desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade, eu não parei mais de estudar, Uhum. tenho 3, 4 especializações, estou na minha segunda graduação e amo o que eu faço, errei. Por que não sentar, às vezes, com a consultoria e entender quais ferramentas ela tinha na época, Sim. e por que ela teve aquela tomada de decisão? Porque, de fato, não adianta chorar pelo leite derramado. A função aqui de todo mundo no mercado é criar uma solução que atenda o cliente. Então, muda muita coisa. Acho que algumas consultorias já mudaram um pouco a visão de Marina Fernandes, entendem. Agradeço muito hoje que eu tenho muitos amigos dentro das consultorias, então às vezes eles falam, tem ó, fulano de tal, tá chateado com você, mas eu já falei que você é assim, só na Nefus, que você é ótima para sentar no bar, tomar uma dose de uísque com você. Eu falei, que bom. Ah, continua falando isso, porque no fundo né? A gente tem que entender que em um determinado momento tem as suas cadeiras, né? E aí você vai defender, às vezes, o que gera às vezes mais problema é assim: construtora vai construir com sócio, sócio tem já a sua outra consultoria Uhum. técnica, tem já seu outro consultor estratégico. Cara, faz parte, né? A consultoria do outro lado está defendendo outro interesse. Às vezes Sim, o cara está defendendo, eu estou defendendo o interesse de quem está comprando e o cara está defendendo o interesse de quem está vendendo. Uhum. Não tem certo e errado, é uma questão de. Aí, ó, faz sentido isso para você? Você acha que você consegue me ajudar nessa parte que é Uhum. importante para mim? Se eu injetar mais dinheiro, né, dar desconto no terreno, você investiga mais para que eu fique mais tranquilo na aquisição? Às vezes é uma conversa simples, Uhum. né? A gente vê isso, me dá um desconto aí no terreno, eu não estou confortável com o número de amostragens, mas se você me dá um desconto, eu investigo com a minha consultoria, sua consultoria pode auditar o que eu estou Uhum. fazendo, e aí vai encaixando. Não é fácil, acho que nenhum relacionamento é fácil, não é Sim. fácil se relacionar todo dia com quem a gente casa, imagina com quem a gente vê uma vez na Sim, semana, com mas certeza. a Lilia não me escute E falando tomara. isso. Ela vai concordar na hora. Tá certa, Marina, tá certa mesmo. Marina, a gente falou um pouco antes, né, da gente gravar, né, sobre as questões administrativas, né, que vão mudando, né, sempre vão evoluindo.
ou enfim, vão mudando. Né? E nesse caso específico é a CETESB, né? Que é onde você atua a maior parte Sim. das coisas. Como é que você tem visto a evolução da CETESB? Por exemplo, a CETESB mudou, o gerente do departamento mudou, assim, coisa de pouco tempo atrás, né? Então mudou a gerência do departamento, o departamento de áreas contaminadas saiu de uma diretoria, foi para outra, tem a DD 56. Como é que você vê esse panorama todo? É, vamos por partes. Eu vou começar do mais fácil. DD 56, eu entendo do motivo da publicação dela. Talvez ela saiu, na minha visão, sem discutir com ninguém dentro da CETESB isso, um pouco às pressas, mas eu acho que era necessário naquela velocidade. Né, os próprios meninos que têm feito as palestras, né, André Peredin, André e o Vitor, tentando ajustar essas dúvidas do mercado. E quando eu já tenho uma pasta administrativa, como é que vai caminhar essa questão? Mas eu acho que o primeiro ponto, a DD ela era necessária para tentar, de fato, dar agilidade aos processos. A priori, com o que a gente tem desde a publicação, que são meses muito recente, a Nefus já começa a enxergar algumas manifestações mais rápidas da CETES. Não sei se era porque já estavam caminhando ou se são por uma questão da própria publicação da DD. Isso só ao longo do tempo, né? A gente precisa amadurecer mais essa DD para fazer essa afirmação. Mas a priori eu entendo que foi mesmo. Eu teria colocado lá, essa publicação vai valer a partir de tal data, porque tinha uma questão de processos que estavam naquele dia mesmo sendo protocolados, né? Então, esse pequeno ajuste, mas que eu vejo do outro lado, quem está sentado na cadeira, né, principalmente do Departamento de Áreas Contaminadas, eu vejo um time que tem ainda o pessoal com muitos anos de casa, de CETESB, e que a gente não pode ignorar o conhecimento dessas pessoas que tiveram lá desde o começo e passaram por diversas gestões. E, ao mesmo tempo, eu vejo um sangue muito novo, de técnicos novos que têm buscado conhecimento, que vêm com uma leveza, às vezes, até por ter apanhado menos, não sei, talvez um devaneio, mas de gestões pretéritas, né? Então, quando você está num. Eu brinco que eu sou muito mais permissível dentro do escritório, de muito mais leve, de não carregar algumas coisas com tanto peso, algumas decisões que a Nefus discorda, tentar levar de uma forma mais sutil. Eu falo, não é porque eu sou mais calma, talvez seja só o fato que eu apanhei menos pela diferença de idade que tem entre eu e o Nelson Nefus. Então, eu acredito que a CETESB, com essa mudança de diretoria, por mais que elas tenham a sua intenção e a sua boa intenção, para o próprio departamento, eu me coloco no lugar deles, né, dos técnicos, é de fato ruim, né? Em tão pouco tempo você ter tantas mudanças. Mas eu olho um departamento unido, um departamento que ele continua recebendo as consultorias para fazer reunião online, se as consultorias souberem solicitar para o departamento, eu tenho tal caso, eu quero conversar sobre isso, isso, isso. O que eu vejo, e não é só com base na experiência da Nefus, porque eu já vi cliente falar, mas eles te atendem bem porque é o Nelson Nefus. Não, eu sei por colegas da área, as últimas reuniões que eu tive com as mais diversas consultorias, que têm mais intimidade ou menos intimidade comigo, todos falam muito bem desse pessoal que está agora na linha de frente. E a gente sabe que às vezes eles estão fazendo o melhor que eles podem com aquela determinada ferramenta. E às vezes não ter determinada ferramenta não é uma falha interna do departamento, é uma coisa estrutural maior. A gente está falando de uma CETESB, né? Então, eu vejo isso, né? Sobre a DD, eu vejo isso sobre essa questão de mudança de diretoria. Teria sido melhor se tivesse menos, e eu falo isso muito mais pelos técnicos, sem conversar com os técnicos, mas eu vejo como eu nunca vi uma CETESB de portas abertas. Há um ano atrás, eu vi a palestra da CETESB na ESAS, falando sobre tentar dar agilidade aos processos, a Carol, sobre a unificação de alguns dados que a gente tem na prefeitura e na CETESB, para também dar agilidade para o mercado. E é isso, a gente nem sempre as coisas vão caminhar
da forma que a gente deseja, mas eu vejo uma CETESB querendo ainda ser, né, como sempre foi, uma entidade de referência, né? Essas aberturas essa questão dos cursos da ESAS para outros estados, Uhum. eu acho que é isso, faz parte também da gente não olhar só o dinheiro, não olhar só o meu trabalho, eu quero um mundo diferente, então o que que eu posso fazer de diferente? Não vou fazer nada diferente se eu ficar só sentada na cadeira da Nefúcia. Uhum. Então, é isso, esses eventos eu vejo uma CETESB de portas abertas e que as pessoas comecem a enxergar assim e sentir mais à vontade para conversar com eles, lógico, dentro do princípio da razoabilidade, né? Não vai perguntar assim, Sim. eu tenho que deixar minha pluma? Tem, Sim, né? claro. Eu acho que é basicamente isso. Então, entender que o técnico que está lá do outro lado também é uma pessoa que Sim, também tem as suas dificuldades, né? Que também toma chuva, pega trânsito e tudo sim. mais, mas que não é de alguém que está impedindo o seu processo. Então, às vezes ele precisa de mais segurança, né? É, quem tem aula, né, de direito e entende hoje quais são as responsabilidades de um técnico da CETESB quando ele Uhum. assina, você entender isso, de fato, você vai ser mais empático, né? Com certeza, nossa, com certeza. Então, acho que é a minha visão. Pode ser um pouco, talvez, dourar a pílula, mas eu vejo uma CETESB com sangue novo e tentando melhorar e respeitando ainda assim a estrutura de quem está há mais tempo. Acho que é esse o segredo do sucesso para as consultorias, para a CETESB. A própria Nefus pensa dessa forma. Né? O São Nefus nunca cogitou contratar alguém fixo para Uhum. ficar do lado dele com uma idade muito similar à dele, porque provavelmente iriam ter a mesma visão de mundo. Hoje Certo. o escritor ele funciona bem porque ele vem com a experiência dele e talvez porque eu venha com a minha inocência de algumas coisas, de acreditar, né? Por isso que funciona. Marina, voltando às questões das consultorias, a falta de talvez iniciativa, falta de inovação, ou ela ficar presa dentro daqueles processos dela, né? Eu tenho visto e tenho falado sobre isso, que eu acho que as consultorias deixaram de ser consultorias mais artesãs, como você citou o Paulo Lima, eu vou citá-lo novamente aqui, né? Exato. Poxa, que faz as coisas, ele mesmo pega a coisa, vamos ver como é que está essa pluma, entendeu todo o processo, e as consultorias passaram a ser tipo produção, né, fábrica, né, linha de montagem, você faz isso, você faz aquilo, tem o comercial, tem o cara da preliminar, tem o que vai no campo, tem o que faz vistas da CETESB, enfim, né, um processo na linha de montagem. Junto com isso, eu vou dar um exemplo da sondagem, mas vale para a consultoria. A gente dava uma proposta, né, quando a gente fazia isso aí, o Charles lá, daquele jeito dele, fazia a sondagem com dual tube, não sei o quê, e aí a consultoria dizia, não, ficou caro, eles pediram 10. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contratar outra empresa de sondagem, que é 7, mas vai um técnico nosso para que ele fiscalize a sondagem, de modo a que faça igual o que o Charles fazia lá. E é claro, isso não dá certo, né? Não tem como. E da mesma forma a consultoria. Então a Nefus faz uma auditoria, o cliente pode ser que ele exija assim, olha, Marina, nós vamos pegar essa aqui que não faz tão bem, mas você fica em cima para que eles façam bem igual aquela outra lá que deu um preço maior. Então, como é que você vê esse cenário aí, a linha de montagem e essa eventual ação de ter uma empresa a mais para fiscalizar? Durante muito tempo da Nefus, eu usei o termo que a gente era uma espécie de auditor. De fato, eu não gosto muito desse termo, dessa palavra, Sim. mas eu acho que é o que fica de melhor entendimento. Porque se eu fosse uma auditora, eu iria acompanhar todos os campos que ocorrem dentro de cada cliente Sim. hoje dentro do escritório. Só hoje ocorreram pelo menos 4 campos diferentes e eu tive algumas reuniões ao longo do dia. Então, enquanto eu ainda não descobri a fórmula de multiplicação minha e do Nelson Nefussi, a gente de fato não consegue acompanhar os campos. E aí, eu acho que é aquilo que a gente falou, é como quem está nessa linha de frente, porque não é a minha RT. O que eu vou fazer
é olhar o relatório final, né? E eu trago isso para os clientes, falar assim, você contratar um mais barato, provavelmente quem está na sua cadeira de time de meio ambiente, às vezes nunca viu uma sondagem, ou se viu, foi uma sondagem no Senac, que ótimo, já vai dar um ótimo embasamento, mas se o cara que estiver operando a máquina fala, meu, não dá, o amostrador não passa aqui, de fato, se você não tiver uma experiência de campo, você pode estar ignorando algumas falhas Uhum. processuais, né? Então, eu imagino, né, que aconteça muito disso no mercado. E aí a minha função com o cliente é falar assim, a Nefus, ela tem uma hora técnica relativamente, não é barata, até porque a gente está Sim. falando de Nelson Nefussi, ele tem mais de 50 anos de meio ambiente, tem a própria Marina hoje com um pouquinho mais de experiência, e a nossa função para dar conta de fazer a estratégia, eu não consigo ficar no campo do jeito que eu gostaria. Consigo, às vezes, um campo ao outro, e é maravilhoso, sinto falta, mas a gente não consegue estar de forma integral no campo. E aí o que eu tenho tentado buscar é falar para o cliente, falar assim, cara, às vezes não é sobre o ser barato. Aquela pessoa que está falando aquilo para você, ela está falando porque ela está falando o que você quer escutar, ou ela está conversando com você porque de fato quer resolver o seu problema. A Nefus tem trabalhado em educar os seus clientes Uhum. e educar os nossos clientes a ponto de que eles não precisem da Nefus. Porque em algum momento eu não consigo ficar full time no negócio. E aí eu vou estar prejudicando o meu próprio serviço, que é posteriormente nesse corpo a corpo com a CETESB. Então a gente tem investido em treinamento para clientes, algumas consultorias têm contratado a gente para dar treinamento também, para trazer essa outra função. E é o melhor que a gente consegue. Hoje, os treinamentos dentro do escritório, eles não são cobrados dentro da hora técnica da Nefus. Eles não são cobrados justamente porque essa é a única forma que a Nefus hoje tem como ferramenta disponível para balizar o mercado de forma mais adequada. De verdade, eu acho que a linha de produção, ela não, ela pode ter as falhas dela, mas ela não é a raiz do problema. Porque às vezes você tem uma consultoria que não tem a linha de produção, mas quem está lá no final, ele não tem ainda musculatura suficiente para, às vezes, desenvolver determinados modelos. Uhum. E não é porque o cara é ruim, é porque só o cara não teve frente a frente com isso, e às vezes ele não tem tempo, talvez, de discutir com um amigo, Sim. seja no Senac, seja ligar para o Tanaka, seja ligar para a Nefus, seja numa mesa de bar, mas a gente sabe que nessa demanda do dia a dia, às vezes, né, isso pode acontecer. Já vi dos dois cenários, acontecer isso por uma inexperiência e não por má fé, e já vi isso acontecer por má fé. O que a Nefus entende que acontece por má fé, já diria meu pai, mentira, tem perna É curta. muito curta. E com o tempo isso é fácil. É tão fácil que raríssimas vezes, mas a Nefus pega assim, você vai olhar ficha de campo, você vai olhar determinadas Sim, sim, sim. coisas e aí você fala assim, ó, tá escrito o relatório, ele tá falando alguma coisa, mas eu acho que o que a gente tem de dado ele não é verídico. Ponto. Uhum. Recomendo assim, se você for continuar com essa consultoria, eu recomendo você refletir. Se você está contratando sei lá, um despachante que ele vai burlar o sistema, Aham. quem garante que ele não está burlando também você, o Pois seu é, sistema? exatamente, é isso mesmo. E É acho isso que é isso. mesmo. Não tem como, Tanaka. Acho que a educação, o treinamento, o conhecimento é hoje o único caminho que a gente tem para balizar o nosso mercado. E é aquilo que eu falei desde o começo. A gente tem muito potencial ainda pela frente. Tem muita gente nova que eu falo, meu, se eu saísse da faculdade com um terço do conhecimento que essa galera está saindo, Uhum. nossa, seria muito melhor, porque tem muita informação Sim, disponível. Queria eu fazer campo na época que eu fazia campo, que sim. ainda Pois é. podia ser qualquer um escutando seu podcast. Eu ia achar maravilhoso. Que legal, que bom. Espero que ajude os ouvintes. Sim. Bom, Marina, agora você vai poder me fazer uma pergunta. Eu lembro que na minha primeira entrevista com você, eu perguntei se você acreditava que o nosso mercado ele era inclusivo, né? Uhum.
E hoje eu vejo, tanto no seu podcast quanto nas próprias consultorias, né, tendo um movimento de inclusão maior, mas ainda, por mais que a gente escute muita história legal no podcast, de gente que foi bolsista, de gente que Sim. ia fazer biologia e aí foi ver uma palestra em tal lugar, conseguiu passar na USP e buscou, né, o seu lugar e tem hoje um reconhecimento do mercado, eu ainda tenho essa dúvida. Você considera ainda o nosso mercado inclusivo ou não? Ainda a gente tem muito a evoluir. Eu não me lembro o que eu falei exatamente naquele momento, né? Mas eu não sei não se é inclusivo o suficiente. Refletindo aqui, né, nos últimos tempos, eu tenho lá minhas dúvidas sobre a possibilidade de inclusão, né? Ainda mais depois de todas as entrevistas que eu fiz aqui. É claro, vai ter caso, né, da pessoa que se superou, tal, fez uma porção de coisa, mas é aquele sucesso individual que não é estatístico, né? Na grande maioria, as pessoas que conseguem os primeiros estágios ou os primeiros empregos nos melhores empregos, né, que vão pagar mais ali e tal, é pessoa que estudou na USP, estudou na Unicamp, estudou na Unesp, estudou na UFABC, que teve algum tipo de privilégio em algum momento, né? Eu mesmo, sim, muitos outros, né? Tivemos algum tipo de privilégio em algum momento e por isso eu estou aqui, né? E as pessoas acabam conseguindo mais facilmente as suas coisas. Acho difícil, acontece, mas é difícil. O cara batalhador que tinha que sustentar os irmãos, a mãe, fez curso técnico, se lascou, depois fez a graduação. É difícil essa pessoa estar hoje numa posição de ser coordenador, de ser gerente, né? Essas pessoas venceram, mas ainda assim elas são o trabalhador. Apesar que todo mundo é trabalhador, né? Mas eles não estão em cargo de decisão, eles não recebem bônus de diretoria, eles não vão apresentar coisa na Batelli, né? Só para falar coisa do topo na nossa carreira. Então, inclusivo em termos, então a questão da participação feminina, sim, né, melhorou, tem melhorado, e o GAC é mais inclusivo que outras coisas, mas a questão social, a questão das pessoas pretas, o GAC segue a sociedade, não é pior que a sociedade, é a mesma coisa, o que é ruim, né? Acho que é isso. Eu partilho da mesma ideia e eu pergunto isso porque a Nefus tem interface com muitas consultorias. Eu vi profissionais brilhantes de campo, Sim, brilhantes, que conseguem falar com uma precisão algumas coisas técnicas que muitos engenheiros, eu mesmo formado em engenharia, não conseguiria. E a vontade de trazer esse debate é para que, de certa forma, quem estiver escutando do outro lado e estiver numa cadeira, né, de posição de contratação, pensar um sim, pouco do por que não essas pessoas. Porque eu vejo grandes profissionais não serem perdidos para o mercado, mudarem de área, sim, por justamente a gente talvez não tentar olhar uma outra lente, né? Trazer uma outra perspectiva. Eu, recentemente, de um amigo próximo que você conhece, ele realmente acredita no time dele, de não é um pré-requisito para trabalhar com ele ter uma faculdade de grande renome. sim, Ele fala, eu prefiro que essa pessoa ela esteja 100% disposta a aprender comigo, porque eu vou estar 100% disposto a investir nesse time como, né, dono de empresa. Então, é uma pessoa que eu admiro, tem aí um podcast também, e que eu acho assim que se ele pode, eu acho que tem ainda muito mais gente, né, nessa cadeira que pode mudar e talvez esse também seja um segredo do sucesso para o nosso mercado balizar, né? Trazer essa visão de fora, né? De falar, será que essa não é a nossa solução para que as pessoas elas não se sintam tão coagidas de uma sugestão de mais furo? Porque provavelmente esse cara que está
né, que não conseguiu esse lugar, eu vejo ele muito receptivo com Sim, críticas, porque ele não teve as mesmas oportunidades e ele evoluiu através das críticas. sim, sim. Então, acho que é uma reflexão aí que, pelo menos, a Nefus tem feito aí. Legal. Que bom. Bem, você trouxe muito bem isso daí. Eu queria que as pessoas também refletissem sobre isso, né? Sobre os próprios privilégios, né? Quem tem privilégios, como eu tive, e outras pessoas têm privilégios, mas talvez não reconheçam que têm privilégios, né? Por outro lado, as pessoas que estão. É bastante gente que me ouve, e eu fico feliz com isso. Pessoa que está no campo tal, que me ouve, e eu fico assim, poxa, muitos alunos do SENAC que trabalham no campo falam, poxa, eu fico só no campo, eu queria mudar, mas eu não tenho oportunidade, as portas se fecham aqui, se fecham ali. Então, acho que os tomadores de decisão deviam refletir melhor, com certeza. Marina, recentemente no podcast eu peço para as pessoas recomendarem alguma coisa, então chegou essa hora. O que você recomenda para o pessoal? Livro, filme e tal? Eu vou recomendar um livro, né? Chama Indomável, da Glennon Doyle. Muita gente que olhar mais ou menos a introdução desse livro vai achar que é um livro mais voltado para o público feminino, mas eu recomendo para todos, homens e mulheres, principalmente homens, pais de meninas, que leiam esse livro, né? Porque traz uma perspectiva de como às vezes a gente vai polindo, não só as mulheres, mas como a gente vai polindo os nossos filhos por angústias e medos, e eu acho que essa é a grande chance que a gente tem de mudar, né? A gente vem de um momento onde, apesar de ter muita fake news, você tem acesso a muita informação e você, eu acho que é a primeira leva, e eu falo pelos meus afilhados, eles vão vir livres de determinadas amarras Uhum. que eu tive na minha criação e não por ter um pai ruim ou uma mãe Sim, ruim, sim. mas era uma outra cultura e são pessoas que vão vir com uma visão muito ampla do mundo, né? Então eu recomendo esse livro para os leitores. Acredito que o público feminino vai gostar muito. E eu ganhei, né, na verdade, de uma amiga e eu falei, putz, são presentes que são de verdade um carinho, né? Uhum. Um carinho no coração. Eu falo que é um Sim. sopro de luz no coração que você fala assim, putz, né? Melhor coisa que poderia ter acontecido foi ter ganhado esse livro para justamente não sou mãe, não pretendo ser mãe, mas me fez uma reflexão muito interessante com a minha posição hoje, inclusive com os meus afilhados. Que legal. Obrigado, obrigado. É isso. Marina, os planos para o futuro, antes de da gente encerrar aqui, quais são os seus planos para o futuro e como você vê o futuro do GAC? Ótimo. Meus planos para o futuro, primeiro, né? Já cheguei na metade do fim, né? Vamos dizer assim, o começo do fim da minha graduação. Então, são 2 anos agora de que é um pouco de fato mais apertado, passo, tanto por uma questão de monografia, tanto por uma questão, mesmo que eu não queira advogar, eu ainda não sei se eu vou querer prestar a ordem dos advogados, Uhum. então de qualquer jeito, você acompanha a angústia dos seus colegas e Sim, também fica angustiado por eles, né? Que muitos estão começando a carreira agora. Então, esse é o primeiro objetivo. O objetivo do escritório para esse ano, a gente está buscando alguns projetos que não fazem mais sentido que o cliente está pagando a Nefúcia só porque ainda é Nelson Nefúcia. A gente tem sentado com os clientes e falando assim, cara, faz mesmo sentido a nossa consultoria? Porque se não fizer, eu prefiro que você pegue o dinheiro e gaste com outra verba. Às vezes, era um diretor, o diretor sabia o que a gente fazia, mudou o diretor, o novo diretor falou, pô, é Nelson Nefus, vamos continuar ali. Na verdade, não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando que os clientes eles sentem com a gente, tragam novas demandas. A gente está tentando fazer parceria com um escritório de advocacia, né, para desenvolver projeto em conjunto. Tem coisa que não é minha expertise. Estava conversando semana passada sobre questão de tributo ambiental, muita coisa de ESG. Então, o escritório ele está querendo esse ano
se aprofundar nos problemas dos clientes e não esperar que os clientes tenham alguma dúvida e procurem a gente. Eu acho que a gente pode trazer soluções novas, né? Eu e o Nefus, a gente brinca que a Nefus é uma boutique, né? Ela é muito pequena, muito enxuta, com alguns colaboradores, mas de fato ter esse produto diferenciado. O nosso foco é isso, é não gastar energia também. Um projeto que já está rodando sozinho, né? Projetos que não precisam da Nefus. A nossa venda é passiva, que ela continue assim, porque acho que essa é a receita do sucesso. O maior indicador de que a gente está no caminho certo é que um cliente sai, ele muda de empresa, ele fala, às vezes nem trabalhava mais com a gente no escritório, fala: Marina, você veio, você falou que não fazia sentido, recomendou congelar contrato, mas eu acho que agora tem um projeto que faz muito sentido para você, e vem trabalhar com a gente nesse projeto. E é isso que a gente pretende, é continuar evoluindo como consultoria, evoluindo com esse yin e yang da idade que tem entre eu e o Nelson Nefus, às vezes um pouco de mais ponderação e rigidez, né, pela própria experiência e conhecimento, né, profundo de determinados assuntos, e também nesse sentido um pouco mais de, tá, o que ainda não está nos livros, o que a gente pode trazer de novo. Acho que essa é a nossa intenção, evoluir e evoluir conjunto com o cliente, e principalmente com as consultorias. Eu tenho, de fato, aprendido muito com as consultorias. E o GAC, como estará nos próximos anos aí? Tá, Marca, gente, antes da gravação eu falei isso, eu tenho visto as consultorias aceitando melhor essas parcerias, às vezes que não seja com a Nefus, mas a parceria da empresa que vai oferecer a termal, a parceria da empresa que às vezes não tem um especialista para determinados assuntos, contratando parceiros para fazer dimensionamentos de verdade adequados para remediação, né? Não instalar um SVR de verdade, né? A MPE, entender realmente estratigrafia, raio de influência, fazer um teste piloto representativo, que a gente ainda vê. Então, muito melhor do que há 5 anos atrás, que foi quando eu fiz mais ou menos aí a minha primeira entrevista com você. E espero que eu consiga falar assim, a gente evoluiu tudo isso, porque de 5 anos para cá eu acho que a gente já evoluiu muito, principalmente num período que dificultou muito, que foi a pandemia. Então, acho que prefiro acreditar ainda que o sol vai nascer e brilhar amanhã. Que bom. Muito bom, Marina. Bom, é isso, eu agradeço demais pela sua ideia, né, que você teve ali para a gente poder fazer essa conversa. Agradeço pelo seu tempo e disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado, Marina. Agora o podcast é seu. Bom, acho que é isso. Obrigada, Tanaka. É uma honra. Você sabe que às vezes eu não falo com você tanto quanto eu gostaria, até mesmo com o pessoal lá do Senac, o Rodrigo. E assim, uma honra poder falar no seu podcast, é uma honra quando eu paro para pensar que no meu dia eu tenho um carro e eu consigo às vezes escutar o podcast no meu dia a dia, que eu consigo citar o seu nome, o nome do Rodrigo e o nome de outros profissionais nos treinamentos que eu estou dando, justamente por reconhecer todo o trabalho que vocês fazem. A Marina ainda é, assim, muito pequenininha perto disso tudo que você, Rodrigo e outras pessoas estão criando para o mercado. E é isso, e falar para o pessoal que eu não sou brava, eu não sou chata, Isso aí. pode me chamar para tomar cerveja, prefiro uísque, e aí, quem sabe agora, depois desse podcast, mude um pouco a visão sobre a minha Tomara. Valeu, Marina, obrigado, até. Obrigada, Tanaka, tchau, tchau, boa noite. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui, bem bacana com a Marina. É importante dizer, para começar, que ela já foi entrevistada por mim aqui no podcast, lá no episódio 51, lá em 2021. Nesse episódio ela fala dos muitos dias de luta para chegar nos dias de glória daquele momento, e é muito bom constatar que esses dias de glória ficaram ainda mais gloriosos. Como todo mundo pôde ouvir e perceber, hoje ela é sócia na Nefus Consultoria. E mais que isso, a Marina tem interlocução em muitos lugares do GAC, indústrias, construtoras, CETESB e muitas consultorias de vários tamanhos e vários nichos de atuação, sempre sendo muito respeitada, né, pela sua competência, né, em vários sentidos. E com toda essa experiência ela veio debater conosco o que ela considera que as consultorias podem melhorar
para atender tecnicamente o que o órgão ambiental pede, enquanto atendem também os desejos do cliente. E certamente essa conversa aqui trouxe várias ideias e insights para quem a ouviu atentamente. Interessante, né? E curiosamente ela retorna um ponto que discutimos na sua primeira participação, se o GAC é realmente inclusivo. Acho que o GAC é mais inclusivo do que outros mercados para mulheres e também é mais inclusivo que outros mercados para a comunidade LGBTQIA+. Mas a pergunta dela foi mais no sentido de oferecer iguais oportunidades para pessoas socialmente vulneráveis, para pessoas pretas, pardas, quilombolas, indígenas, comparando com aquelas pessoas com mais privilégios, com redes de contato, redes de apoio mais desenvolvidas, que aprenderam inglês no ensino médio, fizeram cursinho, fizeram intercâmbio no exterior, pós-graduações, etc., que, claro, essas pessoas se esforçaram para conseguir uma posição dentro do GAC, mas partindo de um lugar menos difícil, digamos. E o ponto da Marina aqui é muito bom. As consultorias podem dar um jeito de olhar para as pessoas que estão no GAC em posições menos glamorosas, fazendo basicamente trabalho de campo, tendo salários menores, vindos de faculdades não renomadas, ou nem de faculdade, cursos técnicos às vezes, né, que passaram a vida inteira batalhando, ao invés da consultoria fazer aquela jogada fácil, que é olhar as qualificações do LinkedIn e contratar aqueles que atendem o perfil desejado, né, que a consultoria acha que é o desejado. Então, nesse ponto, o GAC ainda pode melhorar muito, como ela nos disse aqui, e eu concordo com ela. Enfim, foram muitas ideias legais que ela nos trouxe nesse episódio, sou muito grato a ela por essa conversa e por muitas outras que temos nos bastidores. Ela é sempre muito gentil e, pelo menos comigo, não é nada brava, muito ao contrário, né? Tomara que vocês possam ver esse lado dela, quem sabe tomando aí um whisky puro malte com ela. Agradeço então a Marina e, além da Marina, agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions. Agradeço demais aos nossos queridos e aos nossos queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site, repito, é apoia.se/ecdambiental. E claro, somos especialmente gratos a vocês que nos acompanham, que nos leem, que sugerem, que compartilham, enfim, que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast, que está disponível no Spotify, no YouTube e outros agregadores. Venham conosco, nos acompanhem na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio. Sigam com a gente no Screening de Notícias, quinzenalmente aos domingos. E também nas redes, o nosso Instagram é @ecdambiental. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram. Enfim, tem muitas coisas por aí, fiquem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.